Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem aqui, quem me acompanha, eu sou biomédica e às vezes eu vou em algumas escolas palestrar sobre biomedicina, sobre como é a faculdade, a profissão, né, enfim. E aí eu acho interessante que eu chego lá e aí os alunos assim de segundo ano do ensino médio ainda nem fizeram vestibular e eles estão super preocupados com o TCC, que é já uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? Um monstro. E aí já bloqueia ali, a pessoa pisa na faculdade no primeiro dia de aula e ela já pensa, meu Deus, o TCC. Mas olha só, calma. Eu separei aqui 5 dicas, foram coisas que eu usei, eu fiz na prática na época que, né, eu fiz o meu TCC e me ajudaram bastante. Então eu espero que ajude você também. Uma coisa muito importante, que pra gente tirar essa ideia de que o TCC é um monstro, foi uma coisa que eu fiz. Antes de começar o meu TCC, quando eu tava no começo de tudo, de pensar, eu sentei comigo mesma e me prometi, esse negócio não vai me deixar doente. Foi uma coisa que eu coloquei assim na minha cabeça, uma meta. Isso não vai me deixar doente, porque eu já tinha tido gastrite nervosa, já contei essa história aqui pra vocês. E no ano que eu fiz o meu TCC, foi justamente o ano que eu estava tratando. Então, antes de eu começar o TCC, eu já estava me preparando, já começando a ir nos médicos, marcando médico, marcando isso, marcando aquilo, pra começar a resolver essa situação da gastrite. Então eu falei, eu não quero isso de novo pra minha vida, é muito ruim, já deu. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, olha, eu não vou ficar doente por conta disso. Eu sabia que nem tudo seriam flores, que não seria um caminho muito fácil, suave, leve, mas eu sabia que era possível passar por essa sem ficar doente. Então, a primeira dica que tenho, que foi o que eu fiz. Comece a pensar no tema um ano antes. A minha faculdade foi de 4 anos, né? E no terceiro, lá na Uniluz, que foi onde eu me formei, o regime é anual, não é semestral, é por ano, né? É anual. Então, quando foi no terceiro ano, quando eu estava mais ou menos ali no começo, porque na biomedicina e em especial na faculdade onde eu fiz, o terceiro ano ele é o que você tem as matérias mais específicas de biomedicina mesmo. Então a gente teve hematologia, nós tivemos imaginologia, né? Microbiologia, a gente já tinha, mas continuou tendo. Enfim, as matérias em geral, banco de sangue a gente teve também. Então as matérias deram uma aprofundada mais, foram pisar mesmo no território da biomedicina. E aí foi quando a gente começou, a maioria das pessoas começam já a decidir que área vão seguir e tal, no terceiro ano, né? É ali, quem faz estágio também prático é bom, mas tô falando de teoria, gente, tá? Da teoria da faculdade, assim, com as aulas práticas da faculdade. Então, no terceiro ano, eu já comecei a pensar no que eu queria. Eu gostava muito de hematologia, sempre gostei de bioquímica, eu fui monitora de bioquímica nessa época, então eu falei, eu quero alguma coisa que envolva isso e pediatria. E eu já comecei a conversar com os meus professores. Então, a dica 2 já entra junto aqui. Fale com o seu orientador um semestre antes. No meu caso, eu já fui falando com eles até antes de um semestre. Lá para abril, maio do terceiro ano, eu fui conversar com 2 professores, um era de bioquímica e uma professora de hemato, e fui falar com eles mais ou menos o que eu queria, o que eu gostava de estudar, então que eu queria levar meu TCC com aquele tema, e eles foram me ajudando a lapidar a ideia também. Ana, e se você mudasse isso, fizesse isso? E eu fui pesquisando de um jeito muito leve, sem pressão. Eu chegava na minha casa e ficava pensando, ficava lendo algumas coisas para ver o que eu gostava. Quando eu voltei de férias, né, em agosto, e aí foi o último semestre do terceiro ano, eu consegui definir qual seria o meu tema e quem seria meu orientador. Então, no final das contas, a professora de hemato nem ficou como minha orientadora, nem minha co-orientadora, nem isso. Ela me ajudou muito, ela entrou nos meus agradecimentos, é uma pessoa que eu até criei uma amizade até hoje, mas ela não entrou como orientadora, ficou minha professora de bioquímica mesmo. E o tema inicial foi totalmente diferente do tema do final. O que eles tinham em comum era bioquímica, envolvendo hemato, porque o meu tema foi icterícia, né? Então envolve hematologia, e focado na pediatria. Esses 3 pilares que foram a base do que eu comecei, então pediatria, hemato e bioquímica, foi isso que eu acabei estudando, só não era o mesmo tema, tá? Então isso é importante de você ter em mente, ver o que você gosta de estudar.
nesse semestre estava tudo certo. E por que foi muito importante, gente? Não só pelo tempo de fazer o TCC, né, no último ano mesmo, mas porque, no meu caso, eu fiz estudo de campo. Então, eu fui para o Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital aqui de Santos. Eu estudei os prontuários. Então, eu tive, gente, que mandar, pedir autorização para o comitê de ética da minha faculdade. Eu tive que pegar a autorização do hospital. Eu tive que mandar todos esses documentos para a Plataforma Brasil, que é uma plataforma que coordena pesquisas científicas feitas aqui no Brasil, especificamente essas que têm estudo de campo, e isso levou tempo, gente. Para vocês terem uma noção, eu tenho o documento assinado no dia 29 de novembro de 2016, que era o final do meu terceiro ano. Eu tive uma reunião com o pediatra, o diretor da pediatria lá do Guilherme Álvaro, ele assinou autorizando. Isso foi em novembro. Eu fui apresentar meu TCC no dia 24 de novembro de 2017. Quase por pouco não foi um ano, né, depois. Então, é muito importante você ver essas coisas com antecedência, para você fazer com mais calma, porque se você deixar para o ano ou para o semestre do seu TCC, vai ser muito corrido, tá? Não é que não vai dar certo, pode dar certo sim, mas vai ser muito mais estressante. Então, se a gente puder tirar um fator de estresse, que ótimo, melhor ainda. A terceira dica que eu tenho é: não faça algo que você não goste. Porque é o seguinte, como eu disse, os meus professores me ajudaram muito a decidir, a ir lapidando o tema. Não, Ana, isso aqui eu acho que não é muito legal. Olha, isso aqui de repente é interessante para um mestrado. Aqui na nossa região isso aqui não dá para pesquisar. Então eles me ajudaram muito. Mas sempre eu ia escolhendo o que eu gostava, o que eu queria. Você vai pegar um TCC de uma coisa que você não gosta, você vai sofrer, cara. Porque assim, apesar de que nem tudo é do jeito que a gente quer, claro que não, tem coisa que a gente tem que aceitar, tipo, ok, isso aqui não dá. A gente tem que ceder em alguns pontos, sim. Mas eu, por exemplo, não sou muito fã de imaginologia, né? Eu gosto, estudei, mas assim, não é a minha paixão, como é a pediatria e a bioquímica. Imaginologia não é minha paixão. Então, se eu tivesse que fazer um TCC nessa área, eu ia sofrer muito, porque eu não ia ter prazer em pesquisar aquilo, em estudar aquilo, sabe? Porque o TCC é uma coisa que te consome, tá? Apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, é claro que não, mas a gente já vai falar disso aqui, ele exige dedicação. Ele consome o seu tempo, é óbvio, gente, não é qualquer trabalho, é seu trabalho de conclusão, tá? É um trabalho grande, então você precisa escolher uma coisa que você goste, pelo menos o tema, a área, você tem que gostar de estudar, de pesquisar, e você vai mergulhar de cabeça naquilo. Acredite, você vai saber tudo sobre aquele assunto, tudo. Eu sei tudo sobre icterícia. Brincadeira, eu não sei tudo, tem muito que aprender ainda. Mas é muito engraçado, porque eu escuto alguém falando de icterícia e falo, opa, peraí. E é muito legal porque a minha amiga fez o trabalho, uma das minhas amigas fez o trabalho com pré-eclâmpsia. Então, tudo que falava de pré-eclâmpsia, eu ia perguntar pra ela, tipo, Ruth, o que é tal coisa? Me explica. Às vezes ela nem sabia, mas só porque ela estava fazendo TCC nesse tema, a gente toma aquela pessoa como referência no assunto. É muito interessante. O TCC, ele é uma experiência muito, muito interessante da nossa vida. Então, escolha alguma coisa que você gosta, tá? E aí a gente entra na quarta dica, tá? Inteiramente ligada. Você vai pensar no seu TCC como uma porta para o seu futuro, para o seu mestrado, doutorado. Então, tem gente que já escolhe o tema de algo que gosta, que quer seguir, pensando em dar seguimento do TCC no mestrado e depois no doutorado, fazer uma linha de raciocínio só. E isso é ótimo, isso é excelente. Você já tem um trabalho pronto e aí você vai aperfeiçoar ele, vai transformar num mestrado, depois num artigo de doutorado. Você tá, sério, com tudo em cima se você fizer isso. Mas não se prenda, não pense que o seu TCC vai determinar o seu futuro. Se você fizer o seu TCC em microbiologia, você não precisa seguir a microbiologia pro resto da vida. E eu tô dando aqui, gente, muito exemplo da área da saúde, porque é o que eu entendo, é o universo que eu estou inserida, tá? Mas isso se aplica para qualquer profissão que você esteja seguindo, esteja estudando. Se você fez o TCC em micro e de repente você decidiu que queria fazer o seu mestrado em, deixa eu pensar, em patologia
ou em hematologia, ou mesmo porque foi o que surgiu, mesmo que você não tenha mudado de ideia, não é porque o seu TCC foi naquilo que você está fadado a seguir. Calma, vai dar certo, você vai conseguir, independente do tema do seu TCC. E a quinta e última dica, eu acho que é o que todo mundo sempre escuta, já sabe, já deve imaginar, mas eu preciso dizer mesmo assim. Cumpra os prazos, cumpra as datas, não procrastine, faça as coisas no tempo que tem que ser feito. A maioria das faculdades dão uma data, por exemplo, para você entregar, você tem que entregar a introdução até o dia tal. Você tem que entregar agora pelo menos um sumário, como é o nome, gente? Ai, esqueci a palavra. Mas é um sumário, tipo, que você já imagina que vai ter, né? Então, por exemplo, o que é icterícia, mecanismo fisiopatológico, tratamento, sei lá. Então, um sumário do que você já imagina, a faculdade pede. Aí, às vezes, a faculdade, a gente precisa de pelo menos... A gente precisa, não. Vocês têm que entregar o primeiro capítulo, pelo menos, até o dia tal. Cumpra esses prazos, não atrasa, né? Mesmo que no caso da sua faculdade não valha nota, não, mas não precisa se atrasar, não tem problema. Cumpre os prazos que a faculdade está te dando, isso é para te ajudar, tá? E TCC é uma coisa assim, tem dia que você vai sentar e não vai sair nada. Tinha dia que eu sentava e escrevia uma frase. E aí, no dia seguinte, eu sentava e escrevia um monte de coisa. Mas você tem que tentar sempre. Não fica esperando a vontade vir. Senta e tenta. Vai tentando todos os dias, porque mesmo que saia uma frase, pelo menos saiu uma frase. Fica atento às dicas do seu orientador, o que ele tá te falando pra mudar aqui, mudar ali. Ele entende, ele orienta um monte de trabalho todos os anos, há muito tempo. Então, ele sabe o que ele tá falando. O orientador, assim, foi um pai pra mim. A gente chama, o meu orientador é o professor Edgar. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, Edgar, mas na nossa faculdade ele era conhecido como o pai acadêmico, porque a gente dizia que ele tinha um monte de filho, porque os orientandos deles e os alunos também, mas os orientandos dele eram como filhos dele. Então, o seu orientador tá aí para te ajudar. E olha, vasculha tudo que for artigo, PubMed, Cielo, tá? Não fica preso num negócio só, pesquisem tudo que você puder. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de como é que eu uso os artigos para formar, para criar trabalhos, para preparar apresentações, palestras. Eu posso dar algumas dicas que eu uso aqui também, que funcionam para mim, pelo menos, né? Mas sério, quando você não tiver com vontade de fazer o TCC, não tiver inspiração para escrever, pelo menos senta para estudar os artigos. Relê, às vezes um artigo você deixou passar alguma coisa, lê de novo, que aí você já vai absorvendo ainda mais aquela informação. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo no seu TCC, ele tem tudo para ser nota 10, gente. O pessoal da minha sala todo foi muito bem no TCC, assim, que eu me lembro, ninguém reprovou, ninguém ficou com nota vermelha, nem nada, todo mundo foi muito bem mesmo. E eu amei o tema do meu TCC, é uma coisa que até hoje eu gosto muito de falar. Eu sempre conto pra todo mundo qual que foi meu tema, adoro. As pessoas vão me perguntar, é super gostoso, eu discuti e aí eu me senti interessada a pesquisar mais, porque é uma coisa que eu realmente gosto. Eu tô desfocada. Teve dia que eu ficava, será que eu vou conseguir? O mês anterior, o último mês pra você... Um gato passou ali. O mês anterior ao mês de entrega parece que é um sufoco, porque parece que é quando tem mais coisa pra fazer. O trabalho está quase pronto, mas parece que é quando tem mais coisa pra fazer e parece que não vai dar tempo, mas dá tempo. Eu lembro que teve um dia eu tava de madrugada fazendo e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso a tempo. Mas eu consegui, entreguei tudo certinho, gente. Deu certo, tá? Então, vão ter momentos difíceis, vão ter. Não é, como eu disse no começo do vídeo, nem tudo são flores, né? Não é uma coisa fácil, assim, que você faz tranquilo. Mas dá certo, acredite. E assim, é uma experiência legal, porque se é um desafio tão grande, a gente vence esse desafio e aí coloca na conta de mais uma vitória, mais uma medalhinha na nossa faculdade da vida, não é mesmo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, eu vou gostar de ler a sua opinião, vou gostar de ter o seu feedback, de escutar a sua história, de ler a sua pergunta, tá bom? Até uma próxima, tchauzinho!